A paisagem de Jerusalém guarda uma história de entrega e confiança. Nesse monte, Abraão sobe para oferecer a vida do filho Isaque a Deus. Ele recebe uma ordem dessa, é muito difícil para ele de concordar, por isso que nós dizemos que essa foi a maior provação que ele teve, mas ele aceitou isso. Ele aceitou porque a crença dele era cega. Ele acreditava que Deus, como Deus deu o filho para ele, Deus tinha direito de tirar o filho dele também. Para entender como ele chega até aqui, é preciso conhecer a história do homem que viveu cerca de 2000 anos antes de Jesus Cristo. E hoje é chamado de Pai da Fé. Ele é um homem estabelecido, ele não tem poucos anos, ele tem 75 anos. Abraão, na verdade, vem de um lugar que hoje é a região do Iraque, da antiga Mesopotâmia. A Bíblia localiza Abraão vindo de Ur, dos caldeus, Ur dessa região. É provável que a chegada de invasores na região tenha sido o motivo da saída de Terá, o pai de Abraão, para o sul da Turquia. O pai de Abraão era um vendedor de ídolos e que fabricava ídolos e que tem todas umas histórias bonitas assim, né? Como é que Abraão conseguiu convencer o pai, né, de que havia um Deus único sem deixar de amar e respeitar o pai, que é altamente interessante e curioso. Então ele foi criado numa família idólatra, o que pode sugerir que realmente ele também foi idólatra. O que nós vemos que Deus se revelou a ele, tenha sido idólatra ou não, se revelou a ele como o Deus verdadeiro, único, né? E a partir daí houve uma transformação na vida do Abraão. Abraão, quando recebe o chamado, ele é o primeiro homem que acredita que tem um Deus só. Este museu em Jerusalém guarda relíquias da região natal de Abraão. Naqueles tempos, a civilização mesopotâmica já existia há milhares de anos e a cidade de Ur era uma das maiores da região sul da Mesopotâmia. Na época, funcionava na verdade como um porto perto do Golfo Pérsico. It was at the time actually a port city near the Persian Gulf. We have an interesting tablet. Essa é uma pedra interessante encontrada na cidade de Larsa, no sul da Mesopotâmia, próximo de Ur dos Caldeus. Ela possui uma lista de feriados, oferendas e datas de cerimônias. No começo de sua jornada de fé, ele ainda era conhecido como Abrão, um homem comum, sem filhos, casado com Sarai, e que é surpreendido por uma mensagem divina. É curioso, todos sempre pensam em Abraão como alguém saindo de Ur dos Caldeus, mas, na verdade, quando ele recebe a primeira mensagem de Deus, ele já havia se mudado para a cidade de Harã, no norte da Síria, no sul da Turquia. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
O que é curioso nessa história é que, assim, a gente sabe, né, que Abraão não vem de uma família que conhece a Deus. Por quê? Porque a gente vê que depois do dilúvio, os diversos povos se espalham e eles vão perdendo essa conexão com o Deus único. E aí Deus faz a sua promessa e faz uma aliança com Abraão, e uma aliança espetacular. Abraão é narrado como alguém que ouviu o chamado desse Deus e simplesmente obedeceu. O que está em Abraão é a confiança nele, nesse Deus, e esse Deus vai caminhar com ele na jornada da vida. E nesse caos ele vai fazer o povo dele. O que ele quer garantir? Ele quer garantir que essas pessoas vão saber que ele é Deus. Eles têm muitos deuses. Quem é Deus de verdade no meio desses deuses? Então, sou eu. Então, eu fecho e eu abro, né? Eu tiro, mas eu dou. Abrão não pensa duas vezes. Movido pela fé, reúne a esposa Sarai e o sobrinho Ló. Muita gente, muito camelos, muito bens da família dele. E o texto chega a dizer assim que ele vai com todos os que ele comprou naquela região. Isso às vezes nos assusta. Ei, ele tinha escravos, tinha servos, muitos servos. Nós estamos falando aqui de alguém que tinha propriedades. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Todos seguem viagem em busca de uma terra desconhecida. São cerca de 800 quilômetros andando em um cenário como este, que nossa equipe atravessou. Deserto, árido, quente e seco. O deserto não tem como a gente sobreviver se não tivermos água ou se a gente não tiver algum tipo de animal que nos ajude a se deslocar com mais velocidade, né? Em Israel simplesmente é pedra, é um deserto onde simplesmente não tem algum lugar onde se possa encontrar água. Abrão passa pela terra de Canaã, mas a fome e as dificuldades da jornada o levam para o Egito, nação considerada uma grande potência da época. Diante dos egípcios, Abrão apresenta Sarai de forma diferente. Abrão pede para Sara que fale para o faraó ou para os egípcios, porque eles também foram para o Egito, que ela é a irmã e não a esposa. Na Bíblia diz que Abraão tinha medo que se falassem que Sara era a esposa dele, matassem o Abraão e fiquem com a esposa. Porque diz a Bíblia que Sara era muito bela, muito bonita. Porque não falar um amigo, porque não falar o primo, porque na antiguidade, o pai de uma mulher, o irmão de uma mulher, era como que tinha a possessão sobre a mulher. Ou seja, não podiam pegar uma mulher sem autorização do pai, e se não tem pai, do irmão. Logicamente, Abraão não tinha idade para ser o pai de Sara, então ele fala para Sara dizer que são irmãos. Ele foi testado. Abraão tem várias falhas pelo caminho.